O Internacional joga logo mais às 9h30 da noite contra o Guairenha, jogo que vale pela segunda rodada da Comebol Sul-Americana, onde o Inter precisa da vitória já para encaminhar uma classificação mais tranquila. Mas vamos falar o time que o técnico Alexandre Medina deve mandar a campo e por que o Rodrigo Moledo ainda não estreou no Internacional desde a sua última lesão. Vamos falar também sobre a possibilidade de Vitão, porque existe uma possibilidade de ele já estrear ainda hoje e atuando inclusive como titular na partida de hoje. Vamos falar também sobre a vinda do novo executivo de futebol, que já está muito bem encaminhada, e falar sobre Charles Arangues. A nova informação trazida da imprensa alemã diz que o volante deve ser negociado agora na janela do meio do ano, e aí já abre uma possibilidade de negociação junto ao Internacional. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados. Então vamos atualizar aqui junto as informações do Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, porque ajuda muito aqui esse vídeo a chegar a cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever nesse canal, que é muito importante. Se tá chegando agora pela primeira vez, já te inscreve, porque metade das pessoas que assistem aqui os vídeos no canal ainda não são inscritas. Então já aproveita e te inscreve, que é muito importante. E se tu quer ter mais informações sempre de forma exclusiva e de forma antecipada, não esquece de virar membro aí na descrição ou no QR Code que tá sempre aparecendo aqui na tela. Entrando, tu vai entrar dentro do grupo de WhatsApp, onde tu recebe sempre informações exclusivas e de forma antecipada. Tudo sobre o Internacional, como que está sendo os treinos do Internacional, quem tá treinando bem, quem tá treinando mal, tudo sobre os bastidores, tudo sobre informações mais profundas para tu que realmente quer ver todas as informações do Internacional do dia. Então vai lá e te torna membro agora no canal, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações junto Colorado, lembrando que no primeiro link na descrição, se tu quer aprender inglês de uma forma simples, fácil, rápida e descomplicada, clica no primeiro link. Na hora que tu utilizar o cupom canal TN, tu vai ganhar 80% de desconto, então vai tirar quase que o curso de graça. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e lá tu já vai ter como aprender inglês de uma forma muito facilitada. Vamos começar então com as informações, primeiro falando sobre o time que o técnico Alexandre Medina deve mandar a campo, que deve ter Daniel no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, a dupla de zaga com Bruno Mendes, Gabriel Mercado e Lisieiro, Gabriel Edenilson. O meio campo devemos ter Maurício Tyson e também junto devemos ter a presença de Carlos de Penha, e o centroavante deve ser Wesley Moraes. Essa deve ser a tendência de escalação. Se eu fosse apostar um cafezinho com vocês, eu apostaria que vai ser essa escalação. Porém, entretanto, contudo, todavia, existe uma outra escalação que também está sendo falada, onde contaria com Vitão, o recém-jogador chegado do Shakhtar Donetsk, que não joga desde dezembro, está numa condição física muito interessante, porque ele fazia treinos físicos mesmo quando o Shakhtar estava na guerra, fazia treinos físicos por ele mesmo, e ele está numa condição física impecável, e por causa disso que ele já pode estrear contra o Guairenha, inclusive como titular. Tá, e quem sairia da dupla de zaga para a entrada do Vitão? Gabriel Mercado. E aí a dupla de zaga seria Bruno Mendes e Vitão. Existe também uma possibilidade do Rodrigo Moledo. Só que tem, digamos, dentro do estádio Beira-Rio, com uma resistência em botar o Rodrigo Moledo já como titular. Por quê? Primeiramente, o Moledo não joga há bastante tempo no Inter. Basicamente, cerca de quase 2 anos o Moledo não joga já uma partida de futebol. Outro probleminha. O Moledo, ele não se dá bem atuando pela esquerda, apenas pela direita. E se tu for utilizar o Rodrigo Moledo, tu vai ter que passar o Bruno Mendes para a esquerda, ou tu vai ter que tirar o Bruno Mendes. Ou seja, basicamente o que a direção acha é que o Moledo disputa a posição com o Bruno Mendes. E hoje é impossível tirar a posição do Bruno Mendes, que vem atuando muito bem. Não dá para jogar com o Moledo atuando pelo lado esquerdo. Essa é um dos argumentos que por que o Moledo não está jogando. Basicamente é por isso, e por isso o Moledo não deve utilizar e não deve ser utilizado pelo menos nesse começo da partida. Talvez no segundo tempo, quando o Inter já estiver ganhando o jogo, o Inter pode utilizar um esquema com 3 zagueiros, está ganhando de 2-3-0, precisa dar uma recuada no time até para conseguir um gás, para ter energia para o jogo de domingo, para economizar energia para a partida do domingo. Dá para utilizar ali o Moledo naquele esquema de 3 zagueiros, ou como zagueiro central daquela linha de 3, ou até como zagueiro pelo lado direito, mais zagueiro pelo lado esquerdo. Isso o Moledo não consegue ser, ao contrário, por exemplo, do Kaique Rocha ou
do Vitão, que são dois jogadores que, apesar de ambos os dois serem destros, eles conseguem tranquilamente ali atuar pelo lado esquerdo. O Vitão já atuou pela esquerda no Shakhtar Donetsk, o Kaique Rocha também já vem atuando como lado esquerdo, por exemplo, com o próprio Alexander Medina. E o Gabriel Mercado, que é o mais cotado para iniciar a partida, atuaria também pelo lado esquerdo, assim como ele já atuou até de lateral esquerdo, tá bom? Então basicamente são essas explicações de por que o Molho não joga e essa possibilidade da estreia do Vitão. Agora eu quero te falar sobre o diretor executivo. Todo mundo já sabe que vai ser o Irian Thomas, o Avaí já desligou o Irian Thomas, ele tá chegando agora nos próximos dias em Porto Alegre, ele deve ser anunciado a qualquer momento. Inclusive pode ser anunciado aí no dia de hoje pós-partida, quando a gente tiver a entrevista coletiva de algum dos dirigentes do Internacional, ou do Emílio Papaléu, ou do próprio presidente Alessandro Barcelos, a gente pode ver já o Irian Thomas sendo anunciado como novo reforço do Internacional ali naquela função de executivo. Então basicamente a negociação está muito bem encaminhada. O Pedro Henrique, jogador, já chegou hoje em Porto Alegre, tá? Ele veio lá do futebol turco, do Sivasspor, tá com uma lesãozinha, vai ficar fora por um tempo, mas ele chegou hoje em Porto Alegre, vale deixar essa informação muito bem dada. Ele já fez os exames médicos, deu tudo certo os exames médicos, e agora a partir da tarde, mesmo com o Inter treinando, jogando já à noite, o Pedro Henrique já começou a treinar hoje de tarde. Então basicamente é um atleta que exige uma possibilidade de já estar à disposição ali no finalzinho de abril. Basicamente daqui uma semana e meia a gente já deve ver o Pedro Henrique nos bancos de reservas, ou até iniciando algumas partidas com o técnico Alexander Medina ou com algum outro treinador. Caso o Medina não ganhe hoje, existe uma boa possibilidade de demissão do treinador uruguaio. Agora eu quero falar sobre a principal informação desse vídeo, que é para falar sobre o volante Charles Arangues, que deixou muitas saudades aqui no Internacional. Uma informação trazida de um portal alemão diz que o Bayer Leverkusen vai negociar o volante Charles Arangues na janela do meio da temporada. Lembrando que o Arangues tem contrato com a equipe alemã até o meio do ano que vem. Ou seja, no final desse ano, o Arangues ele já pode assinar um pré-contrato, ou seja, sair de forma gratuita. E essa, entre aspas, seria a última janela do clube alemão para ganhar algum dinheiro, alguma verba com o Charles Arangues. Hoje o Arangues ele é reserva do Bayer Leverkusen, ou seja, até por isso eles já estão querendo uma negociação. Ele foi tentado pelo Internacional, o Inter sondou se existia alguma possibilidade, e o próprio empresário André Curi, que é empresário do Charles Arangues, diz que no meio do ano que vem ele vai ficar livre do mercado e aí o Inter pode tentar. Mas com essa negociação sendo antecipada, o Bayer Leverkusen querendo essa negociação antes, existe boas possibilidades, por exemplo, de acontecer essa negociação antes e o Inter comprar uma porcentagem, comprar por um valor ali de 1, 2 milhões já para ter o Arangues de forma antecipada. A gente sabe que no meio do ano o Edenilson vai ser negociado e aí pode ter aquela reposição. O dinheiro que o Inter ganhar com o Edenilson bota no Arangues e basicamente o Inter consegue a reposição e também aquela famosa mudança de fotografia. Deixa aqui nos comentários se tu trocaria o Arangues pelo Edenilson, lembrando que se fosse pelos mesmos valores, mas basicamente o Inter sim tem a possibilidade de conseguir o Arangues e o Bayer Leverkusen, de acordo com esse portal alemão, deve negociar ele no meio da temporada. Vai deixar destacado, caso no meio da temporada o Arangues seja negociado e ele não seja negociado para o Inter, aí podem esquecer o Arangues, porque daí realmente ele nunca mais vai vir para o Internacional, porque se ele fechar daqui a pouco algum time do futebol espanhol, italiano, deve assinar um contrato de 2 a 3 anos e aí quando puder vir para o Internacional vai estar com 37, 38, 39 anos e aí já não tem mais nem condições. Então basicamente essa é a última janela para tentar o Arangues. Se não conseguir agora, não consegue nunca mais. Então deixa aí o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Não esquece de tirar aqui na descrição conferir nosso parceiro. Ativa o Ultra, melhor estimulante do mercado, para tu quer ter uma melhora na performance de 4 paredes. Um comprimido dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Também a Invictus quer comprar camisetas do Inter ou de qualquer outro clube, compra lá, utiliza o cupom TAINAN10 para ganhar 10% de desconto. Vou ficando com esse vídeo por aqui, espero ter gostado. Um grande abraço, valeu, falou e fui!